região ficou como GT2, né? Ele já passou na mão de outras pessoas, mas nós ainda não aqui, que é o nosso coordenador, como ele fala, o coordenador do governo. Pode puxar a orelha direito. Pode puxar. Então a gente passou, infelizmente, né, com a questão da pandemia, a gente teve aí uma diminuição, né, da possibilidade de ir a campo. E agora a gente está convivendo com uma nova realidade, as pessoas aprenderam a ficar em casa, né? A gente agora pede tudo de casa, o popular virou prioridade. Então a gente tem que fazer um movimento para tirar as pessoas dessa condição de conforto, né, de sair desse ambiente, para retomar esses projetos que demandam que a gente esteja de fato na rua, nas trilhas, né, nas montanhas. E a trilha das crianças, a parte da organização dela, a parte da implantação, depende muito disso. Então a gente está no momento de retomada, isso é fato. A gente tem muito pouco trabalho implantado, a gente tem muita coisa planejada, mas hoje a trilha só saiu do papel dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó, onde a gente tem lá o traçado já 100% distribuído, sinalizado. Então a gente tem sinalização em alguns pontos, mas eles estão ainda de forma contínua, a gente não tem um trecho muito grande implantado. Então a gente vai mesmo fazer aos pouquinhos esses caminhos para a gente construir, e a gente sabe que isso vai levar um tempo, que vai ser, né, da noite dos tipos, vai ter a trilha toda implantada. E o planejamento inicial dela, né, pensando no traçado que foi imaginado lá em 2018, ela chega em torno de 1.000 a 1.300 quilômetros tranquilamente. Então ela vai sair mais ou menos da região aqui, próximo do Belo Horizonte, e vai até para cima de Chamantina, lá para Grão Mourão. Então, assim, é muita coisa para a gente fazer e a gente precisa de muita gente engajar. Pontos, né, que eu vi o pessoal falando, né, que estava pelas prefeituras, foi um ponto muito válido que a gente teve durante o tempo que a gente esteve envolvido na execução, foi da baixa aderência que nós não tivemos esse movimento tão forte junto com as prefeituras, para trazer as prefeituras para dentro do movimento, para a gente conseguir não só mão de obra, no sentido de que tem pessoas que podem nos auxiliar nesse sentido, mas de comprar a ideia e trazer, como você vem colocar o país como diretor, por exemplo, que é fantástico. Ajuda cada vez mais a fortalecer o movimento e legitimar a trilha e implementá-la, né? E fazer disponibilidades políticas, de recursos, um monte de coisa. Então, uma das coisas que eu trago como novidade, que na verdade vai casar com essa questão da gente nos aproximar de todas essas prefeituras, que não são poucas, são muitas prefeituras, né? Prefeituras, parques, tem muito stakeholder nesse caminho relacionado ao poder público. É que a gente conseguiu, né, dentro do Parque Espelhado, que é uma linha de financiamento, né, da WWF, junto com outras instituições, para poder dar recursos relacionados a ações de conservação de espécies do espinhaço. Então a gente colocou um projeto relacionado à implantação da guia para ele poder custear seminários, que são esses encontros que a gente tem para planejamento e desdobramento de ações, e também para custear uma consultoria para nos auxiliar na estrutura da governança da trilha. Porque hoje ela ainda está na mão de grupos de voluntários, a gente nos baseou no projeto que estava sendo feito da trilha Transmantiqueira, e de certa forma copiou da trilha Transcarioca, que é uma trilhinha, né? Ela tem 100 e poucos quilômetros, e é mesmo praticamente da cidade do Rio de Janeiro. Então a Transmantiqueira copiou o modo dos operantes da Transcarioca, no mesmo modelo, e a gente não parou para pensar, será que esse é o melhor modelo para a gente, que tem tantos atores e temos um ritmo completamente diverso, enfim? Então eu acredito que muito também da gente não ter avançado tanto quanto gostaríamos, né, na implantação, parte um pouco disso, da gente não ter parado para poder fazer um modelo que é a nossa realidade. Então a gente conseguiu, o nosso projeto foi um dos aprovados, e a gente conseguiu agora, a gente teve para parte da consultoria, teve a apresentação das propostas, as propostas ficaram bem acima daquilo que a gente tinha imaginado inicialmente, mas o pessoal levou a nossa demanda internamente e, ao que tudo indica, a gente conseguiu
funcionalzinho, mas que de fato tem uma resposta assim, positiva de que a gente conseguiu esse aporte, e isso vai ser formalizado, enfim. Então a gente vai ter uma empresa nos auxiliando nessa construção desse diagnóstico de uma proposição de uma governança que vai nos auxiliar muito nessa articulação com todos esses apoios. Mas isso não impede que a gente já comece como vocês já estão fazendo. Isso são coisas que vão andar em paralelo. A gente só vai somar mais esforços aí que a gente implantar. Só interromper, já tem essa empresa, eu acho que já, né? Oi? Já tem essa empresa? Foram várias empresas ainda que tá apresentaram as propostas, tá, Marquinhos? Então eu não vou saber te dizer nessa nova configuração desse acordo se é a mesma empresa, né? Qual é a empresa exata que vai assumir esse trabalho. Beleza. Mas a gente recebeu várias propostas, né? Assim, a gente não participou ativamente do processo, porque isso foi feito no edital, aí teve toda a parte de fazer a parte jurídica, né? Como é que fala? As empresas estavam, né, dentro dos itens do edital, a parte do preço, negociação, o próprio IEF conduziu isso junto com a empresa de consultoria que é com o Vale, que tem uma série de empresas, né, que estão aí atuando na gestão do rádio que estão funcionários da ProEF. Mas é uma boa notícia que a gente vai ganhar, acho que assim, um reforço de peso para a gente poder instituir cada vez mais, de forma mais profissional ainda, a implantação da trilha e fazer a coisa crescer, assim, e dar um grande passo agora. Se Deus que a gente vai, sabe, botar a primeira e vai dar uma boa alavancada, entendeu? Isso vai ser bem bacana. E o que a gente precisa mesmo em relação desse planejamento, né, paralelo a isso, a gente tem uma trilha que a gente tem lá na cabeça, que a gente tem um traçado que está no nosso desejo, mas a gente precisa materializar isso, só tem um jeito, indo a campo, trazendo toda a experiência que vocês têm de trilhas já existentes e que podem ser utilizadas e que têm potencial para estar aderente à proposta da trilha, né? Por exemplo, poderia ser uma trilha integralmente dentro de uma estrada, um estradão. É possível ter pedaços do estradão? É claro que é, mas a gente pode ter dado o perfil e o desejo que a gente quer para essa trilha, que ela seja realmente percorrida a pé, enfim, né? Para a gente não ter questões relacionadas ao próprio trânsito de veículos, para a gente não colocar em risco as pessoas, né? Então tem uma série de itens que a gente precisa de premissas que a gente coloca para a gente colocar o melhor produto para a gente conseguir, né, ter uma trilha de fato com essa característica de uma trilha de longa distância. E, gente, assim, sinceramente, tudo que a gente está vendo de trilhas que estão sendo implantadas no Brasil, e hoje tem mais de 50 trilhas, o movimento é gigante, a Brasil inteira, a rede brasileira de trilhas conseguiu movimentar e tem trilha para todo lado. A essência de trilha de longa distância, colocando aí, juntando, né, o que a gente tem de trilha de longa distância na Europa e nos Estados Unidos, que são os nossos dois grandes modelos de trilha, a trilha Transinhaço vai conseguir juntar os dois modelos e a trilha mais bonita do Brasil. Isso eu não tenho sombra de dúvidas em relação a isso. Não é porque a gente está aqui não, gente. É porque nada se compara ao espinhaço, nada se compara à diversidade do espinhaço, às pessoas do espinhaço, assim, comunidades, tudo que a gente tem, a história, nada se compara. Então, se a gente conseguir, né, no final lá de uns anos, ter um produto que vai. Nossa, eu quero estar muito bem de saúde para poder fazer essa trilha de ponta a ponta e poder ver isso acontecer de verdade, porque vai ser muito bonito, gente, vai ser um negócio bacana demais. Quantos quilômetros? É isso, estou em a meta no final, 1.300 passos. Tá querendo fazer uma observação aqui, pode? Claro, estou aberta. Vocês estão ouvindo? É o seguinte, assim, eu acho que essa combinação entre as trilhas culturais, históricas, religiosas, super legal. Mas tem uma história nova, pra vocês terem uma ideia,
pessoal do Parque Pinhasco vem aqui em casa no final do mês de fevereiro para identificar uma espécie que eu já apontei para eles. Das 19 espécies de planta, eu tenho aqui na minha porta, tem uma. Eles vêm para cá. Então eu acho que seria legal também a gente casar um pouco essa história da preservação ambiental com a história dos percursos. Uma coisa é essa. Outra coisa, passa aqui na porta uma estrada que em 1867 tem o dinheiro que o governo da província investiu para levar, de Sabará a Diamantina. Só que em 94, teve uma obra que o dono embarcou, e o pessoal que comprou um terreno fechou a estrada, você não passa mais. Porque é uma estrada que está nos mapas, é um investimento da província, em 1867, que o caminho tradicional de Sabará a Diamantina era aqui, era esse aqui. Então essas coisas, assim, essa história, a história real, não é a história que eu quero, é a história que a gente precisava, assim, talvez um pouco bater nessa história, não é porque está aqui, eu não faço assim, eu estou surpreso, muito agradável, vou estar aqui em casa. Eu não quis entrar na disputa onde é que passa a caminhada, entendeu? Para mim é uma briga depois no escuro, passa aqui, passa de lá, passa na direita, passa na minha propriedade, passa no Carapina. Eu não quis entrar. Recebi com muito prazer o povo aqui em casa. Mas assim, eu estou defendendo essa história. Olha, vamos casar isso com a preservação ambiental para potencializar, com o Parque Pinhasco. Entendeu? Vamos casar isso com os levantamentos históricos mais precisos. Entendeu? Também eu estou defendendo essas duas teses. Isso é uma premissa nossa. Com certeza a gente quer exatamente isso. Isso vai ser um dos atrativos da própria trilha. A gente, e até nessa questão de você falou dois pontos muito importantes. Quando a gente está pensando no traçado da trilha, é bom a gente ter sempre em mente que a trilha não tem que necessariamente passar em todos os lugares que são atrativos ali do entorno. A gente pode ter um caminho principal e as ramificações que me levam até esses atrativos de forma que cabe à pessoa que está fazendo a trilha, no planejamento dela, considerar que ela vai visitar esses lugares saindo ali do caminho principal, porque a gente tem cachoeiras, picos, tem um monte de coisa que se a gente for passar em todos os lugares de interesse, essa trilha vai virar de 1.000, ela vai virar 3.000 quilômetros, porque a gente vai querer passar em todos. Mas a experiência de poder ficar no local, caminha, e ela vai acompanhante, ela consegue planejar que ela vai passar 2 dias, e ela vai sair dali e vai voltar indo aos atrativos e fazendo isso, é fantástica. Porque aí ela vai conseguir agregar na experiência dela aquilo que ela realmente mais interessa. Por exemplo, uma pessoa que está mais ligada nessas questões históricas pode planejar fazer visíveis esses pontos. Uma outra que está mais ligada nessa questão de conservação pode querer conhecer ali um ambientezinho onde você tem uma ocorrência de uma espécie rara. Então, trazer todos esses elementos na hora que a gente vai divulgar a trilha, das espécies raríssimas que são encontradas, dos lugares, né, históricos que a gente tem, de todos os atrativos de comida, a gente tem um potencial de divulgação, né, de todo esse conjunto de coisas para atrair pessoas de interesses diferentes. Mas a linha mestra de uma trilha de longa distância, e para a gente principalmente, aí é uma questão pessoal, como eu venho do montanhismo organizado, está na minha veia conservação, porque eu quero que os ambientes continuem intactos para que consiga, não a minha geração, mas todas as outras, conseguir ver o que eu estou vendo agora. Então, a gente tem isso na veia. Essa coisa de pasteurizar, né, e transformar aquilo ali num lugar onde 50.000 pessoas vão poder passar ao mesmo tempo, não é a nossa realidade. A gente quer pessoas conscientes, praticando, que a trilha realmente seja tenha essa função, inclusive de conservação. E esse é um pouco do modelo americano. Quando a gente pega lá a base fiscal, que é a primeira grande trilha que a Calasco veio, a trilha que foi criada, ela se transformou, inclusive, num corredor ecológico, porque as espécies começaram a utilizar a trilha, a lateral da trilha inicialmente ela foi revegetada, e tem um monte de coisa que a gente quer trazer de experiências positivas
informação e trazer aí essa questão histórica, né? Não é a trilha pela trilha, é a trilha, mas ela está recheada de atrativos que vai enriquecer a experiência da pessoa. Muito bacana. Pra você ter uma ideia, assim, não é porque assim, são ícones conhecidos. A Chica da Silva e o marido dela passavam aqui na porta da minha cozinha para levar as filhas para estudar no convento da Macaúbas. Gisele, se perdão, é só para complementar aqui. É interessante que esse ponto que a gente está agora, esqueci da gente, na correria, da gente georreferenciar para vocês aqui o lugar que a gente estava na Transpinhaço. Quando o Bernardo fez aquela expedição, L. Júnior, tem uma parte que ele fez até mais curvas, né, que ele saiu daqui, passou a entender, ele foi lá na Lapinha, depois voltou. Não foi lá na Lapinha não, ele foi lá no Soberbo, foi no Soberbo, né? Ele foi lá no Soberbo e voltou. E esse trecho, ele passou aqui na porta do Carlos Henrique. Né, que ele é um trecho que tem uma comunidade que chama Extrema. Então o pessoal vai estar saindo de um trecho totalmente ermo, assim, um lugar assim que não tem nenhuma estrutura. Eles vão estar andando pela sugestão que está até o momento pelo parque. É um dos lugares, você até passou um pedacinho dele lá na hora que você deu a volta do Peixe Touro. Você coincidiu, teve um trecho, quase chegando naquela quarta massa, você coincidiu ali, o Peixe Touro coincidiu com a Transpinhaço ali, com a nossa sugestão. Né? Aí é justamente o trecho que vai sair da caminhada, né? Depois volta de novo lá para Santa Pirapama, que é o cemitério Peixe, no Corre do Bicho. Aqui é um trecho onde está a casa do Carlos Henrique, onde está fazendo Baúbas também daqui pertinho, que é um ponto que a gente pode ter de referência. É só para você entender, então vai ser um trecho que a galera vai sair, vai baixar um pouquinho, e aí vai coincidir com pouquíssimas estradas, vai ter um trecho de estrada. Não vai passar de 2 km talvez, né? Não sei, né? Dá mais. Dá mais, né? Vai coincidir um pouco mais de estrada, né? Você quer falar, Clóvis? No final. No final, beleza. Aí depois volta pra caminhada de novo. Não tem problema, sem problema algum. Você quer falar, gente? O Pedro quer falar. Assim, só pegando um pouco na fala dela. Você tá escutando o Pedro, Gisele, que tá mais distante? Tá, então tá escutando. Pegando um pouco na fala dela, essa questão da preservação dos traçados que já existem, que a ideia seria criar um traçado, uma espinha dorsal e depois as secundárias, né? Não necessariamente tem que ser todas a mesma. A nossa experiência com a caminhada que a gente tem há 19 anos, eu comecei com 16, estou com 37. E a gente não pode mais, não consegue mais fazer o mesmo traçado, porque várias questões, né? Mineração, fazendas, agronegócio, tudo. Então é importante que a gente pense de como quanto antes a gente levantar os traçados para a gente conseguir finalizar, porque isso é de um ano para o outro, a gente já tinha que mudar o traçado. Então a gente perdia o caminho, a rota, tinha que fazer uma outra rota. Isso é só essa questão que me preocupa, essa mudança muito rápida de traçado. Sabe? Entendi. E para você também é questão da eólica, né? Que eu acho que não, tem a questão dos eólicos, tem a questão das PCHs. Nós temos que acabar com as eólicas. Tem a questão da mineração, todas as empreendimentos. Eu não sou contra o empreendimento, pelo contrário. Eu acho que se conseguir conciliar, mas assim, eles já estão. A gente está. Por isso o tombamento é essencial. Depois do tombamento aí tem que preocupar com manter, né? Então eu falo assim, esses empreendimentos já estão avançando em alguns setores, algumas cidades, outras não. Mas assim, os traçados, o levantamento do traçado ele é urgente. Por essa questão de não perder traçados. Tem alguns traçados que eu fazia lá no início, eu nem sei mais por onde que é. Demoraria um tempo para a gente ir, e outras vezes não vai conseguir ir mais porque não tem acesso. Outra coisa também, eu não sei se eu estou. Você até me corrige aqui. Eu fiz um trecho agora, né? Até aquele que você ia vir também, Cláudio, só que não deu, aquele do ano passado. Né? Mas a gente está esperando os seus mesmo. Eu falo, vou embarcar e vocês falaram. E realmente essa questão de definição do traçado é muito importante, porque o caminho que eu fiz, sabe, que fecha uns trechos da trilha, né? Sabe, aí eu lembro que o caminho que eu fiz foi o diferente do caminho que eu fiz a primeira vez. Não é mais. Porque, mas aí foi assim, nós percebemos, foi gente, aqui é outro lugar. Tem isso também, sabe, José? Porque tem várias trilhinhas ali, naquela região, na parte alta ali. Então essa questão da gente, além do tombamento, acho que o Igor vai ser muito importante nessa etapa, que a gente eu passei num caminho que de repente você distrai. Você está, em vez de estar na beira do rio, você está no alto de uma serra, que vai ser bem pro horizonte, aquele vale do. Como é que é o nome do vale ali? É Corre do Bicho, né?
Gosto do bicho. Ele é cheio de trilha. É muita trilha. É cabeça de boi. Às vezes uma bobeada ali, você tá no outro caminho. Vai baixar a cabeça, vai baixar a cabeça, você fala, Aí no tombamento tem que olhar isso também, O né? ano passado, um outro grupo de caminhada que muito conhecido, não, sai de lá também, vai em Congonhas, Conceição. Perdeu, teve que buscar, acho que você lembra, né? O pessoal encontrou esses caminhos aí, secundários, igual a gente fala, caminho de boi, né? E aí eles se perderam e tiveram que ir para Congonhas Norte, depois que ele foi levado o carro até Conceição. Eu acho que é um grande aproveitar para o Igor e o Clóvis aqui, né? Eu acho de repente uma sugestão que eu tô falando que eu sei que a Gisele daqui a pouco ela vai ter que sair. Ah, tá, então. Né, não, mas é para gente aproveitar mesmo, é para aproveitar vocês. Pois é, Igor. Fala aí depois. Pode falar que, né, ajudar aí nesse caminho aí, né, percorrendo ele, boa e jogando lá nos arquivos, né? Eu falo os arquivos do Shape, né? Do Shape. Que é a possibilidade. É o Felipe, né, que tá. É o Felipe. Hoje à tarde deve fechar esses detalhes, aí a gente alinha. Né? Eu acho que o Clóvis tem muito para falar aí também, né? Depois o bebê também quer levantar a mão ali agora, que eu ouvi o bebê levantando ali, ó. O bebê passa depois do Clóvis. Giovana. Você quer chegar para cá, Clóvis? Deixa eu ser. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo sim, você tava no mudo. Então, a gente, nessa questão da espinha dorsal, que seria o transespinhaço, que vai abranger tudo, na verdade essa é a única cordilheira do Brasil, né? Que iria abranger todas essas partes. Territorialmente falando, aqui no município, é bem interessante, igual o Casimiro está falando, essa questão da ecologia e tal, mas é bem mais além, porque acho que unir os diversos polos seria bem mais interessante, porque na verdade a gente vai estar abrindo o foco do transespinhaço, da trilha localizada, igual aqui no caso do município, seria para criar, cultuar a questão cultural do município em todas as suas vertentes, né? No caso da antropologia, pelo menos, a gente tem um corredor antropológico que liga a Lagoa Santa a Lapinha, a maior cemitério das Américas, só que são 6 sítios. E passa pela preocupação iminente da questão da construção das usinas eólicas, que desconhecem a questão das grutas. Por exemplo, nós temos grutas com estalagmites, estalactites, diásias pilotenas. As pinturas não são estudadas até hoje, isso é relegado ao velho mundo, né? Então há muita coisa a se trabalhar isso. Na questão histórica, tem os antigos historiadores, que a gente agora está mapeando essa herança cultural que já veio de décadas, né? Na verdade, isso aí não é novidade. Primeiro começou lá na Espanha com o caminho de Santiago de Compostela, aí depois o governo mineiro resolveu implantar isso, não está mostrando, criando a lei de instalação da Estrada Real do município, né? E veio o Instituto, só e criou de fora, né? Não foi uma coisa governamental. Mas enfim, tem mais coisas, por exemplo, essa questão antropológica, a questão histórica dos antigos viajantes, Saint-Hilaire, Lagues, Richard Burr, todos eles passaram aqui em meados de 1824. Então é uma coisa assim única que a gente pode ofertar ao turismo. Não é só o caminhante, tem o que vai observar pássaros, as plantas, a questão histórica, a questão antropológica e essas vertentes, por exemplo, que vai unir. Por exemplo, Congonhas do Norte, aqui é um divisor de 3 municípios, Conceição do Mato Dentro, Santana do Riacho e Santana de Pirapama. Todos eles permeiam o município para ir de um ao outro. Esse é o ponto mais alto da região, né? 1.510 metros de altitude. Então, por exemplo, o pessoal sai da Lapinha, vai para o Tabuleiro, ou da Lapinha para Fechados, da Lapinha, Peixe, e vice-versa. Então, aqui já tem os produtores. Então agora a gente vai comentar essa questão, por exemplo, vem no Espinhaço, então vamos daqui para Santana do Riacho, para os atrativos lá, tem o canoe, que é um esporte de aventura, tem o rapel, tem a tirolesa, tem as caminhadas. Unir todos esses fatores para que cada município consiga usufruir um pouco, né, preservando o que tem de melhor. Porque eu acho que o que está em jogo
é a preservação. A gente está no momento atual de preservar isso, né? Essas culturas milenares, não só passando pelas comunidades tradicionais, de coletores de flores secas, pescadores, raizeiros, né? Que isso é uma riqueza natural que cada município tem e que pode fomentar a questão do turismo, né? Porque, por exemplo, eu estive lá em Santana de Pirapama e lembrei de você, aí traz uma lembrança, Congonhas do Norte, a mesma coisa, e por aí vai. Então, eu acho que esse dever de casa dos municípios é de suma importância para fazer isso, para unir, né, essas forças e tentar usufruir melhor, né? Eu acho legal, eu acho que foi muito feliz esse reunião que vocês marcaram aqui, viu, gente? Sim, porque aí no caso aqui é um divisor de duas bacias, né, a do Rio Doce e do Velho, além de ser o ponto mais alto da região, né, 1.510 metros. Os antigos viajantes passavam por aqui seguindo o caminho das capitanias, né? Então agora esse Transespinhaço, na verdade, é uma remontagem dessa cultura antiga do caminhar. E só que o caminhar agora não vai ser especulativo igual era antes, por exemplo, coletando flores secas, ou melhor, coletando animais e tal, para mandar para o velho mundo, que era desconhecido. Agora a gente vai vislumbrar o que a gente tem, né? E pensar de uma forma globalizada para proteger, na verdade, né? Que é o maior ganho. Inclusive os trechos assim da É isso trilha, mesmo. vai coincidir com E o só cara de uma Santa Léa. complementação, Eu. deixa eu falar uma coisa que é importante na sua fala, é que assim, a gente tem uma expectativa, porque assim, hoje as pessoas que praticam caminhada, né, enfim, que vão utilizar essas trilhas, elas vão fazer isso no final de semana, ou elas vão fazer isso nos feriados prolongados, ou elas vão fazer nas férias. Então a gente tem públicos que vão, na verdade, aquele que a gente nessa ideia de trilha de longa distância, o conceito mais raiz da coisa, a pessoa vai fazer a trilha de ponta a ponta. A gente sabe que quem vai fazer ela de ponta a ponta é um grupo muito reduzido de pessoas, porque você vai precisar de alguns meses livre. O dia que eu estiver aposentada, eu vou fazer ela de ponta a ponta. Mas a maioria das pessoas vão fazer ela aos pouquinhos, né? Vão fazer trechos. Então, ela vai planejar exatamente isso que você falou. Ela vai num trechinho aí, né, da região, vai escolher os dias que ela tem disponível para fazer e para visitar todos esses atrativos que você falou. Que eu acho assim, por isso que eu falo que a gente tem a faca e o queijo na mão, que a gente tem uma trilha de beleza cênica maravilhosa. E a gente tem tanta coisa que agrega a essa beleza cênica, que é a questão cultural, antropológica, espeleológica, natural, enfim. Literalmente já vai ter. Já não gosta do almoço, agora o quê? Então a gente tem muita coisa que nenhum outro lugar desse Brasil tem, junto numa trilha de longa distância. Por isso que eu acho que a gente tem, assim, potencial imenso de ter um produto maravilhoso. Aí, cachaça. Fala aí, Clóvis, tá daqui, ó. Vai ficar todo mundo comendo e bebendo. Limoncello, fala aí, peraí que o microfone tá aí, ó. Mas deixa eu parar de falar aqui pro Luiz conseguir se posicionar também, porque a gente tem, né, eu fico mais 15 O Zezinho minutinhos também tá com você. querendo falar. Limoncello. Isso é sacanagem, hein, Marquinhos? Pode fazer isso não. Ó. Vou de novo. É pra ser o pedido ficar mais aguçado ainda. Ô Gisele, Ô Clóvis, agora eu tô aqui, gente. Minhas férias vai ser em maio. Eu já vi que eu vou ter que mudar meus planos, né? Já vi que eu vou ter que baixar aí, né? Provavelmente. Gisele, a gente está... É um pequeno probleminha aí. Porque o que acontece? O Transespinhaço, na somatória, na verdade, é um programa, assim, subentende que seja um programa permanente de preservação. Não é? Assim, no sentido raiz dele mesmo. Mas a gente hoje está com alguns perigos iminentes, assim, né? Que seria as empresas mineradoras, que a gente vai ter que tentar aliar, sei lá, criar um consenso
Porque hoje, por exemplo, a gente tem o risco desse corte, essa espinha dorsal do espinhaço, ser manchada pelas usinas eólicas. São mais de 400 torres que eles querem implantar aqui no município, né? No município não, né? Nesses 3 municípios, vão ser, por exemplo, vão impactar bastante. Não só a questão da antropologia, como a questão visual mesmo, né? Porque, quer dizer, é alguma coisa que a gente sabe que é evidente, né? Vai ser norteado pela própria crescente número de cidades, de aglomerações mesmo. Mas, enfim, eu acho que tem que pensar numa cultura de preservação também. Por exemplo, nessa questão dos sítios arqueológicos, por exemplo, nessa questão da antropologia. Ainda não sabemos nada. O que tem até hoje são só suposições. Por exemplo, eu acho que aqui, por exemplo, é um grupo de nômades que era coletores que buscavam alguma coisa. Ou então, por exemplo, isso poderia ser estrelas. São suposições. Ainda não foi aferido nenhum estudo realmente impactante a respeito disso, né? De conhecer o nosso passado. A gente só tem o respaldo disso lá no Velho Mundo. A gente ainda está tateando a história, né? Na verdade. Então acho que tentar, acima de fomentar essa questão do transespinhaço, mas com a base sólida de preservação. Inclusive, né, a Appalachian Trail, não sei, a trilha dos Apalaches, né? É uma trilha de longa distância dos Estados Unidos. A Appalachian Trail deve ser a principal, não sei, né, José? Tem mais de 3 mil quilômetros, quase. E hoje ela é tombada e quase que virou uma unidade, não é uma unidade de conservação, né? Mas ela foi tombada, as laterais delas. Então, não só a trilha, o eixo principal, virou um corredor ecológico. Olha que interessante, a trilha gerou uma área de conservação. Além do que a gente está na 7ª reserva natural da Biosfera, aqui, né? Na região. Em Belo Horizonte você correu o risco até perder, né? Lá para perder. Só para contribuir também. Quanto mais forte a gente tiver, né, em termos de implantação, e aí hoje, como instituição de CNPJ que está levando à frente a implantação da trilha, é a Federação de Montanhismo. A gente tem condições, inclusive já atuamos nesse sentido, né? Por exemplo, em relação ao deserto rural, e uma vez aprovado qualquer empreendimento, a gente entrar com força para tomar condicionante, para também, porque a gente sabe que aqui a gente vai ter briga de poderes relacionados com isso, algumas questões a gente vai continuar lutando para que não aconteça, mas outras a gente vai precisar flexibilizar porque o empreendimento você sabe que vai sair, mas a gente consegue alguma coisa para minimizar aquilo, né, que nos interessa, no caso de preservação da trilha e de outras tantas coisas no entorno. Então a gente vai somar força a outras instituições que estão também atuando aí no território para preservação, para a gente garantir minimamente essas questões. Então é contar conosco nesse processo. A trilha em si, ela é uma trilha viva, porque a gente tem possibilidades e isso vai acontecer até pelo próprio manejo da trilha. Tem lugares que a gente precisa em algum momento alterar o traçado também em função de iniciação de processos erosivos. Então a gente também tem que ter essa ciência de que em alguns momentos a gente pode mudar a trilha de lugar e vai ser natural essa alteração em função, né, de questões normais. Já vem muito antes, passando por lugares muito conservados, com a natureza muito exuberante também. Depois de muito tempo virou unidade de conservação da natureza, né? Ecológicos, naturais, turísticos e tal. Em termos práticos, assim, a termos de recursos, elas conectam unidades de conservação, né? O que são unidades de conservação? São espaços protegidos por alguma lei, algum decreto, né? Que unidade de conservação da natureza. A gente tem uns exemplos aqui, né? Tem os parques, né? Uma categoria de unidade de conservação, tem parques de forte da região.
Tem as APAs, né, também são unidades de conservação, as áreas de proteção ambiental. Tem diversas outras, né? Tem floresta nacional, floresta urbana, reserva extrativícia, reserva sustentável, tem várias categorias, cada uma com um recurso diferente. Mas de todas elas, né, quase todas, é muito comentada na questão política também, né? Como algo gerador de renda e também de gerar investimentos, né? Precisa botar todas as políticas, a moneda tem o desejo de conservar esse controle. Está na natureza, o vai aplicar. Chamar pode virar geração, né? E aí, né, gente, eu trabalho no Instituto Chico Mendes, né, que é o objetor de um Partido Nacional da Terra do Esporte, da Bolsa Terceira e de outras unidades federais. E como marquista também trabalha no Partido Independente, que é um partido estadual. As unidades de conservação, elas são criadas para proteger territórios. Então, por exemplo, quando criou a Bolsa Terceira, né, o Bolsa Terceira, que é circulativo na terra de fora, na povoada, que é um lugar que é muito utilizado para escalar. Há muita tempo, vamos escalar. Em certo momento, na década de 80, começou a ter pressão de liberação do Bolsa Terceira, né? Lá é nessa calcário, barro, né? Então tem um valor econômico grande do Bolsa Terceira, né? O pessoal começou a fazer exploração no Senado. Os escaladores se organizaram no Brasil inteiro, né? Que escalar aqui também. Veio uma galera que alugaram ônibus, fizeram um abraço ao povo da Terceira, esse movimento deles, né, chamou bastante atenção e convidou a unidade da APA, o povo da Terceira, para proteger o povo da Terceira e de tabela também, né, aproveitar e divulgar o Parque Nacional, trazer uma área de proteção ao redor do Parque Nacional, para proteger melhor o parque. Parou a mineração do Povo da Terceira. Hoje em dia é um lugar super popular de escalada. Escalada. Então, assim, questão de lugar como aqui, né? Questão da mineração e tal. Ali é uma área que tem uma diversidade é cheio de planta rara, né? É cheio de planta que é então, tem muito para virar unidade de conservação que há movimento. O que precisa é de movimento mesmo. Quando você está falando aqui, né? As pessoas nem criticavam, opa, nós estamos sofrendo uma séria ameaça para esse território ser destruído. Começar a cobrar de todas as instâncias, né? A proteção do território, todos os poderes, né? E aí que entra porque eu falei, um monte de gente participava do mosaico, né? Isso. O mosaico, ele surgiu mais ou menos muito bastante em arte. Foi. Foram mesmo momentos, né? O mosaico é o quê? É o mosaico de unidade de conservação, né? Tem muita, o Igor aí tá ligado, o Silvio também, o Cláudio também, mas vários comunidades. E aí, o mosaico é um quadro que fala, essas unidades são o mosaico de unidade de conservação. Para facilitar, que elas têm ações conjuntas, de todas as áreas possíveis, né? Da área de habitação, de combatimento, de pensar por risco, né? De travestismo. Então, esses 2008 mosaicos da Terra de Futebol e de unidades de conservação, né? Mas, eu participo também, né? Participo de papá, participo de pais, de Conceição, unidades principais não compartilham, participar do São Pedro de Gacho, da Marca Madeira, né? Que tem reservas particulares, né?
A APA, só complementando, Tem um conselho que toma decisões sobre ações conjuntas para a gente ações estratégicas. Então, por exemplo, o tema da 2011 já foi tratado no mosaico, tá? Então, organizadas, né, mas estão faltando argumentos para que argumentos ecológicos, né, para que esses empreendimentos, né, seja o mais bem pensado possível. E aí também, né, pensando em atividade de conservação, Ô Luiz, peraí, deixa eu entender, vai dar um eco aqui, ó. Ô Luiz, deixa eu falar aqui. Você fala que eu vou abrir um novo link? alguma dessas Luiz. áreas deve ter a coisa do corredor ecológico, né, que é um instrumento de conservação. Porque é um corredor ecológico que é para conectar mais áreas, conectar exército, da paz. E a grande é um de corredor ecológico. Precisa ter Não, acho que Luiz, sabe o que eu vou falar aqui melhor? Luiz, você me escutou? Eu vou abrir um novo link. Aí tá querendo dizer que a Gisele, você pode ficar mais um pouquinho com a gente? Vamos deixar a Gisele Infelizmente despedir. não consigo, porque eu tenho uma reunião agora às 2h. Se não tivesse marcado essa reunião, eu conseguiria ficar mais um pouquinho. Mas é porque marcaram exatamente depois que a gente já tinha agendado. Então a minha intenção era ficar, né, até no máximo até umas 3. Mas aqui eu não consigo fugir aqui agora não. Tá? Deixa eu até aproveitar então. Se você puder voltar, Luiz, acho que sim, né, tá interessante aí. Só quero agradecer, Marquinhos, agradecer, né, o pessoal todo que tá aí contigo. E eu acho assim, de encaminhamento, é a gente, vocês trabalharem na definição desse traçado, né, e a gente já marcar um seminário, um encontro, para que a gente consiga presencialmente avançar mais nessas tratativas aí. E o Marquinhos está com total liberdade, gente, para poder, né, botar esse bloco na rua aí com vocês, tá? O negócio é ele pegar o touro pelo chifre e fazer esse trecho aí acontecer junto com vocês. Beleza. Eu já me despedi aqui, então vai cair. Um beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau. Beijão, obrigado, Gisele. E aí nós vamos aproveitar o Luiz aqui no online para discutir já, talvez a reunião, a gente repassar para você, acho que seria o seminário, né? Pra gente ativar e as ações, que é o principal que o pessoal vê de longe aqui. Tem gente que vem aqui de 4 horas de viagem aqui, que chegou aqui, né? Então mostra que a pessoa está motivada para essa questão da trilha aí, as ações. Obrigadão. Beijo, obrigado, Gisele. E você pode cortar meu ponto, que eu sei que eu tô mal demais. Você arranjar outra pessoa aqui para, né? Vou abrir aqui, viu, Luiz? Tá. Não sai, não. Vou fechar aqui só. Abriu aqui, já fechou. Eu vou abrir ele aqui ainda. Ah, mas fica aí, ó. Gmail, né? É Gmail? Vou abrir coisa errada aqui, peraí. Aí vou te falando, tem mais uns 30 segundos. Não tiver pensando por exemplo, acabar de estar quase no Eu vou mandar lá no grupo, viu, Luiz? Eu vou mandar no GT, viu? Eu vou mandar lá no GT. Tá bom. No GT. Uma goiabada agora. Já tem coisa de graduação dele, 37, 37,5 de graduação alcoólica dele. Do licorzinho, cuidado que a graduação alcoólica dele é 37,5. Brincar com ele de rua.